Olá, meus amados, que alegria continuar com você dia após dia nesse tempo de arrependimento. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados. E no dia de hoje nós gostaríamos de falar sobre ressentimento. Ressentimento é uma prisão que nós carregamos conosco dentro de nós mesmos. Sentimos no dia de hoje aquilo que sentimos no tempo passado. Sentimos mágoa, sentimos dificuldades, sentimos medo, sentimos amargura. Hebreus, no capítulo 12, vai nos dar uma palavra: que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Ah, meu querido, como nós precisamos entender que essa é uma ferramenta, uma estratégia maligna para roubar nossa paz, para roubar nossa vida, para roubar nossa alegria. O diabo tem usado a mágoa, o ressentimento para destruir muitas famílias. A incapacidade de perdoar nos fala sobre a ausência de Deus. Só pode amar quem tem Deus dentro do seu coração, porque afinal de contas, Deus é amor. E quem muito ama, muito perdoa. Pastor, eu não consigo perdoar, eu estou machucado. Meu marido me traiu há 20 anos atrás. Meu pai, na minha infância, me ofendeu, me xingou, me tratou mal. Há tantos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu não consigo perdoar. Queridos, o perdão não é uma virtude humana, mas é uma virtude, é um atributo divino. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus amoroso, gracioso. Por isso eu quero convidar você nesse tempo, em nome de Jesus, entender que o convite de Jesus para a vida plena é um convite para o perdão. Eu não preciso ter o sentimento de querer perdoar meu marido que me traiu, meu patrão que me demitiu injustamente. Eu não preciso desejar carnalmente com minhas emoções. Jesus, na cruz do Calvário, pregado na cruz, sangrando até a morte, Pai, disse ele, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. A saída para o perdão, a saída para nos livrar desse grilhão chamado amargura, ressentimento, ódio provocado pelo trauma no tempo passado é: eu escolho perdoar pela fé. É pela fé que eu perdoo, é pela fé, não é por mim mesmo. Eu escolho perdoar com uma decisão de fé. É Cristo dentro de mim. Jesus nos conta a parábola do credor. Certo credor devia 10.000 talentos, uma dívida impagável. E então aquele homem que tinha uma dívida impagável, ele alcança misericórdia, ele alcança graça, ele alcança favor. E ele tem a sua dívida perdoada, mas ele tinha um conservo seu. E esse conservo, ele tinha também um homem que lhe devia apenas 100 denários. A dívida que ele tinha era impagável. Se ele trabalhasse durante toda a sua vida, ele jamais conseguiria ajuntar aquele montante de dinheiro. 10.000 talentos, diz os historiadores, era muito mais do que a própria arrecadação anual de todos os impostos em Roma. Os impostos em Roma tinha esse valor de arrecadação. Um homem comum jamais conseguiria ter 10.000 talentos, uma dívida impagável. Mas agora ele tinha alguém que lhe devia algo que era pagável, 100 dias de trabalho. Mas ele decide não perdoar. E porque ele não perdoou o seu conservo, que lhe devia 100 dias de trabalho, agora ele é lançado na prisão, condenado por sua própria falta de misericórdia. Queridos, quando eu uso de misericórdia e de favor de Deus para com o meu irmão, Deus usa de misericórdia para comigo. Foi assim que ele nos ensinou a orar. Mateus capítulo 6, no verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Como, Senhor? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Queridos, eu não perdoo o meu irmão porque ele se arrependeu. Talvez ele não tenha nem se arrependido. Ele continua difamando, continua falando mal de você, continua te apunhalando pelas costas de verdade, dá um sorriso falso, um sorriso amarelo.
Ele não se arrependeu, talvez você esteja certo mesmo, mas eu perdoo. Eu perdoo porque eu quero manter a minha mente limpa, o meu coração puro. Eu perdoo porque eu quero estar em comunhão com o meu Pai. Eu perdoo para que eu tenha os meus pecados cancelados. A falta de perdão gera neurose, angústia, sentimento de rejeição. A falta de perdão e de misericórdia gera agressividade, agressividade deslocada. A falta de perdão traz também uma baixa tolerância à frustração. Queridos, eu sou amado, eu sou perdoado por Deus. A base do perdão está no fato de que eu sou amado e perdoado por Deus. Bom, se a minha dívida foi cancelada, se eu não tenho mais um escrito de dívida contra mim, então eu posso perdoar, porque eu recebi Deus. Pastor, por que eu não consigo perdoar filho de verdade? Você só vai conseguir perdoar quando você brotar o fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O perdão está relacionado à figura de Deus, à pessoa de Deus. Aonde? Lá? Não, a pessoa de Deus dentro da minha vida. O perdão está relacionado à minha capacidade de exercer, de fazer o que Deus faz. Mas como que eu vou fazer o que Deus faz sem ser o que Deus é? Antes de você fazer, você precisa ser. Então eu vou ser amoroso como meu Pai é. Porque quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Perdoai-vos mutuamente, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra alguém, queridos, a preocupação de Deus, a preocupação do apóstolo Paulo com as igrejas, era unicamente essa: vivermos em comunhão uns com os outros, porque o céu é uma grande família. E se você escolheu chamar a Deus por Pai, você não tem o direito de escolher quem você vai chamar de irmão. É por isso que a falta de perdão e a falta de amor levará muitos ao inferno. Quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. Olhe para mim, é por isso que o diabo está sempre lançando setas, dardos inflamados. É por isso que o diabo está sempre lançando palavras de acusação, de condenação. É por isso que o diabo constantemente usa pessoas para nos ferir. Porque nós estávamos bem, não tínhamos mágoa nem ressentimento de ninguém, mas um dia a pessoa nos fere, ela nos toca indevidamente, ela faz o mal para nós. E então, nós de forma inocente, agora, sem ter feito absolutamente nada, carregamos sentimentos de ódio, de vingança. Queremos, às vezes, até matar algumas pessoas. Sabe, filhos, eu quero dizer, eu e você precisamos nos livrar de todo esse lixo emocional, esse ódio, esse sentimento de morte, né? Esse sentimento que você tem ruim, de falta de perdão, não é seu. Jesus disse, eis que vem o príncipe deste mundo, Satanás está se aproximando, mas ele nada tem em mim. Você não pode ter nada do diabo na sua vida, filho. Você precisa ser livre. Livre para ser abençoado por Deus. Livre para ser perdoado. Livre para cumprir um propósito. Quando vocês estiverem orando em Marcos capítulo 11, verso 25, Jesus diz, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Queridos, se eu não consigo liberar o perdão, as minhas orações são interrompidas. Se eu não consigo dizer, Deus, eu decido perdoar, eu escolho perdoar, as minhas orações são interrompidas. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, diz assim, acautelai-vos, cuidado, fique atento. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti 7 vezes no dia, vier dizer, estou arrependido, perdoa, perdoa, perdoa. Sabe o que os apóstolos disseram? Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé não para fazer milagre,
mas aumenta-nos a fé para perdoar essa pessoa que não nos ama, que não nos quer bem, que está sendo falsa, fingida, hipócrita. Ainda vem com a cara lavada pedindo perdão. E eu vou ter que perdoar? Sim, eu perdoo não porque eu amo o ofensor. Eu perdoo porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. E eu não quero carregar mágoa, porque a mágoa constrói uma barreira. O ressentimento, a raiz de amargura, constrói uma barreira que impede eu de chegar até Deus, que me impede, que me bloqueia da presença do Pai, que me afasta de Deus. Uma arma maligna. Não. Eu escolho ser livre. Eu escolho ser livre de todo ressentimento. Eu escolho ser livre de toda mágoa. Eu escolho viver em liberdade. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 37, nos diz assim: e não julgueis, para que não sejam julgados. Não condeneis, para não serem condenados. Perdoem, para ser perdoados. Eu não julgo para não ser julgado. Eu não condeno para não ser condenado. E eu perdoo para ser perdoado. Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil perdoar. Perdão é amor. Amor é algo divino, não é humano. O amor humano é anímico, é interesseiro. O amor divino não. Não há interesse no amor divino. Ele ama porque ele quis amar. Ele deu a sua vida porque ele quis nos amar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pastor, por que eu não consigo perdoar? Talvez você não consiga perdoar porque você não está plenamente cheio de Deus. O ressentimento e a mágoa nos fala sobre o nosso distanciamento de Deus. E eu quero convidar você a se aproximar de Deus. Eu quero convidar você a buscar a face do Pai e dizer: Deus, ajuda-me, aumenta-me a fé. Os apóstolos pediram fé para poder perdoar. Os discípulos pediram fé a Deus. Aumenta-nos a fé. Para quê? Para ter condições de perdoar. Perdão é divino. José superou o ressentimento. E porque José superou a mágoa que ele tinha dos seus irmãos, ele pôde fazer uma releitura do seu passado e entender que Deus usou, aquela história trágica, ser lançado numa cisterna sem água pelos seus irmãos, ser vendido a uma caravana de ismaelitas, ser preso injustamente por 2 anos por causa da mulher de Potifar. Ele entende que tudo aquilo estava fazendo parte do futuro, da sua história de superação e de milagres. Porque José não carregou ressentimento, ele pôde vencer. Queridos, vença o ressentimento, vença a mágoa, vença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque José era livre, ele pôde prosperar e se tornar governador do Egito, o homem mais importante de toda a nação. Seja livre do ressentimento, seja livre das mágoas. Em nome de Jesus, José abraça no final daquela história seus irmãos, traz todo o seu povo, e ele foi aquele que salvou o povo de Israel, salvou toda a sua família. Um coração cheio de amor, cheio de vida e cheio de graça. Desenvolva o amor. O amor é fruto do Espírito Santo. Amor e perdão são sinônimos. Porque José não ficou preso, ele pôde perdoar. Davi, quando chega nos últimos dias da sua vida, por sua vez, como um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele chama seu filho Salomão e vai dizer: olha, lembra de Joabe. Joabe, quem foi Joabe? O mal que ele me fez. O que ele fez? Matou seu irmão Absalão. Ele matou o capitão de Israel, Amasa. Quem ele matou? Ele matou a Abner, um homem, um coronel, um general de guerra, um capitão do exército de Israel também. Lembra dele, tantos males que ele fez a Abner, a Amasa e também a seu irmão Absalão, matando ele. Olha, lembre-se de Simei também. Eu não matei ele porque eu jurei não matá-lo, mas ele me amaldiçoou, praguejou, lançou pedras sobre mim no caminho quando eu fugia do meu filho Absalão. Davi deixa um legado de ressentimento. Davi deixa um legado de mágoas para seu filho, que estaria assumindo o poder, assumindo o governo. Filhos, liberte-se, liberte-se.
Liberte-se dos ressentimentos. A vida é muito curta, a vida é muito passageira para que nós possamos vivê-la carregando pessoas conosco. Quando a gente está magoado, chateado, a gente carrega essa pessoa o tempo todo. A mágoa e o ressentimento consome toda a energia vital. Nós não conseguimos odiar muitas pessoas. Você consegue amar muitas pessoas, mas odiar, não, você não consegue odiar. Pastor, o senhor é muito amoroso. Não, eu falei, não, filho. Natureza minha não é amorosa. Mas hoje eu entendo que eu não tenho muita dificuldade em perdoar. Tenho dificuldade como todos têm, mas não tenho muita dificuldade, porque eu entendo que eu sou o pior dos pecadores e que eu preciso muito de perdão. Na verdade, eu não sou amoroso por natureza. Quem é amoroso é Deus por essência. Se eu estou revelando ou manifestando amor, é porque Deus está em mim. Eu preciso desse amor de Deus, porque eu sou o pior de todos os pecadores. Eu preciso dessa graça. Eu preciso desse favor, porque senão Deus não vai usar de favor. Essa bênção do perdão de Deus sobre a minha vida, essa bênção de ter o escrito de dívida cancelado contra mim, está condicionado ao fato de eu perdoar ou não perdoar a meu irmão. Eu escolho perdão, eu escolho ser livre, eu escolho não ressentir no dia de hoje o trauma, a dor, a ferida de anos atrás. Eu escolho ser livre. Eu perdoo porque Deus é perdoador. Pai, perdoa-lhes os pecados porque eles não sabem o que fazem. Os judeus não estavam arrependidos. Caia sobre nós o sangue desse inocente. Eles blasfemaram, pediram para cair sobre eles ainda a condenação, o sangue de Jesus. Estevão, primeiro mártir da igreja cristã, falece dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E enquanto isso, ele estava sendo morto, apedrejado. Ele vê o céu aberto e Jesus, o Filho de Deus, à direita de Deus Pai. Filho, seja livre. Seja livre. Declare em fé: Deus, eu perdoo, porque o Senhor me deu o mandamento. Eu não sinto, mas eu creio. Então eu vou perdoar, não porque eu sinto, mas porque eu creio. Senhor, ajuda-me a perdoar. 7 vezes ao dia, não consigo. Aumenta a minha fé. Os discípulos pedem para que Deus aumente a sua fé, para que eles consigam perdoar. Eu preciso de muita fé para perdoar quem me violentou sexualmente. Eu preciso de muita fé para perdoar quem me demitiu injustamente. Eu preciso de muita fé para perdoar quem me fez muitos males. Muitos males. Muitos males. Eu preciso de muita fé para perdoar papai, mamãe, que foram pessoas que Deus colocou na minha vida para me proteger, e ao invés de me protegerem, me agrediram. Eu preciso de muita fé para perdoar aqueles que diziam ser meus amigos, mas que me traíram e que me causaram muitas dores. Ninguém tem trauma, né? Trauma, vamos dizer assim, porque foi mordido por um cachorro. Ele não tem medo do cachorro em si, né? Não fica com ressentimento do cachorro. Pode ter uma aversão, uma fobia, né? Um medo, vou fugir de cachorro, mas não gera um trauma emocional de cachorro, porque foi mordido. A gente tem trauma dos amigos, das pessoas que estão conosco, como diz Davi, aquele que comia comigo à mesa, aquele que estava comigo junto. Deus, aumenta-nos a fé. Quem nos traz são os amigos. Quem nos trai é aquele que mete a mão conosco no prato, é Judas. Quem nos trai é aquele que tem acesso à intimidade da nossa casa. Judas conhecia o lugar de oração. Jesus, aumenta-nos a fé. Jesus, aumenta-nos a fé. Essa é a minha oração. Sabe quem que vai te trair? Quem está contigo à mesa. Quem está contigo todos os dias. São essas pessoas usadas pelo maligno para nos ferir. Seja liberto. Seja liberto. Você não vai conseguir liberar perdão por meio de terapia, por meio de ajuda médica. Não, o perdão é algo divino, não é algo medicamentoso. Não é um remédio, um comprimido, ou uma terapia, ou uma técnica comportamental de mudanças de comportamento. Não, não, não. A psicanálise não vai fazer isso por você. É pela fé. Somente pela fé eu posso reelaborar meu trauma, eu posso trazer um ressignificado ao meu trauma, mas o perdão é da fé. É a fé que vai responder a esse trauma. É a fé que vai dar uma solução para você. Queridos, eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar. E pronto. Uma decisão de fé. Porque eu quero ser livre. Eu preciso ser livre. Eu escolho ser livre.
em nome de Jesus. Ele merece o perdão? Não merece. Eu mereço o perdão? Também não mereço. Mas se eu usar esse critério de que eu não vou perdoar porque ele não está arrependido, porque ele não merece, Deus vai usar o mesmo critério para mim e para você. Então nós vamos nos secar, perder nossa vida, perder nossa esperança. Não carregue com você traumas, ressentimentos e amarguras. Seja livre, filho. Em nome de Jesus, seja livre do ressentimento, seja livre da mágoa, seja livre do ressentir. Em nome de Jesus, que a graça e o favor e a misericórdia plena de Deus esteja em nós. Só posso produzir perdão como fruto do meu relacionamento íntimo, profundo, sincero e verdadeiro com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.